Ó Senhor meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda devoção. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Estamos já na segunda semana da Páscoa e a viver também um tempo muito especial, porque depois da morte do Papa Francisco, pelo qual certamente continuamos a rezar, aguardamos que os cardeais, reunidos em conclave, escolham o seu sucessor. Sabemos que essa escolha certamente lhes será sugerida pelo Espírito Santo, mas devemos também rezar pelos cardeais para que sejam dóceis a essa inspiração divina e rezar também pelo próximo Papa, que vai precisar muito das nossas orações. Já o Papa Francisco constantemente pedia que rezássemos por ele e com certeza que o seu sucessor vai precisar também da nossa oração. E estamos a ouvir aquela longa conversa de Nosso Senhor com Nicodemos, aquele homem principal entre os judeus que foi ter com Jesus durante a noite. Vê-se que era um homem que tinha umas certas inquietações. Muitos dos membros do Sinédrio estavam convencidos de que Jesus não era o Messias, antes pelo contrário, por isso condenaram-no à morte. Não assim Nicodemos, que até, como sabemos, depois dará a cara por Jesus, pedindo com José de Arimateia o seu corpo a Pôncio Pilatos para lhe dar sepultura. E talvez ele tenha percebido quem era Jesus ao longo desta conversa que São João refere no capítulo 3º do seu Evangelho. É, de fato, neste Evangelho que Nosso Senhor faz uma declaração muito impressionante, porque diz que Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo o que crê nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. A condenação está nisto. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal detesta a luz e não se aproxima dela, a fim de que não sejam reprovadas as suas obras. Mas aquele que procede segundo a verdade aproxima-se da luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas segundo Deus. Esta declaração inicial, Deus amou de tal modo o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, é, de fato, a essência da revelação sobrenatural. De fato, nós poderíamos não saber porque é que nós existimos, poderíamos não saber porque é que o mundo existe, mas Deus revelou que Ele criou o mundo e no mundo nos criou a nós precisamente por amor. E como esse seu desígnio de amor se frustrou com o pecado original, Deus enviou o seu próprio Filho ao mundo para nos salvar. O que é de facto impressionante. Deus podia ter dito, olha, eu bem queria que os homens fossem felizes e fossem santos, mas eles desviaram-se do caminho, pecaram, paciência, a culpa é deles. Mas não, Deus não disse isso. Ao mesmo tendo pena de nós, para ter enviado só um anjo, e já não era mau, para nos indicar o que é que deveríamos fazer para recuperar a salvação perdida. Mas não, é tal o seu amor por nós que nos enviou o seu próprio Filho único, o seu Filho unigênito, não para nos condenar, mas para que todo o que crê nele tenha a vida eterna. Por isso, devemos ter esta presença, esta consciência
de que a vinda de Jesus ao mundo não foi para complicar a nossa vida, não foi para nos proibir as coisas que nós gostamos e nos mandar fazer coisas que não são do nosso agrado. Às vezes cá podia passar-nos isso pela cabeça, seria uma tentação que deveríamos rejeitar. Não, Deus veio ao mundo para nos indicar o caminho da salvação. Ele próprio está empenhado nisso. É certo que às vezes é um caminho difícil, que às vezes não é fácil, mas sabemos que é sempre para o nosso bem. E não só para o nosso bem sobrenatural, não só para a nossa salvação, para a salvação da nossa alma, mas também para o nosso bem terreno. As pessoas mais felizes são os santos, não é? As pessoas mais infelizes são aquelas que vivem afastadas da graça de Deus. São os desgraçados em sentido próprio, não têm graça, né? Nem sequer humanamente, né? E por isso as coisas que temos que fazer são um bocadinho às vezes como as operações cirúrgicas. Ninguém gosta de fazer uma operação, ninguém gosta de se submeter a um tratamento desses, que é preciso às vezes até depois abrirem a barriga e depois é preciso ser anestesiado e depois tem que levar pontos e depois tem uma recuperação. Às vezes até não só é uma coisa dolorosa, mas também às vezes dói na carteira, porque às vezes as operações também não são baratas. E muitas pessoas continuam a fazer operações. Porquê? Porque sabem que é maior o bem que ganham do que o mal que perdem. Aquele sofrimento passageiro é caminho para uma maior saúde, para uma vida com mais qualidade, para melhores condições. Pois aqui é um pouco a mesma coisa também. Custa-me fazer a oração. Sim, se calhar custa-me ir à missa ao domingo. Sim, provavelmente custa. E custa-me confessar-me, sim, certamente que me custa, e custa-me privar daquela diversão que eu sei que não é muito cristã, sim, talvez me custe, e custa-me, pois, não aceitar o convite que aquela pessoa me faz para ir a um sítio em que um cristão não deve estar, sim, se calhar custa, mas, muito bem, é um custo que vale a pena, e é um custo que vale a pena, porquê? Porque é caminho da salvação. Havia uma senhora que, se calhar, era assim bastante forte, porque dizia que maçada, tudo aquilo que eu gosto, ou é pecado ou engorda. Bem, coitada, era uma infeliz, não é? Porque tinha um gosto um bocadinho desviado daquilo que está certo, não é? De facto, às vezes há pessoas assim que pensam que tudo o que gostam está mal. Mas nós não devemos seguir pelo aquilo que nos dá prazer. Pode haver, se calhar, um veneno que sabe lindamente, lindamente. Mas se é um veneno, faz-nos mal e não compensa o mal que faz, não é? Só pelo bem que sabe. Seria uma estupidez da nossa parte aceitar uma coisa que nos dá alguma satisfação durante os segundos que temos na boca, mas que depois nos daria dores horríveis e provocaria até a morte, se ingeríssemos essa substância. Pois aqui também, o pecado é isso mesmo, é uma coisa que sabe bem quando está na boca, mas depois dá terríveis dores na nossa consciência. E pelo contrário, o bem é exatamente o contrário, uma coisa que às vezes é amarga quando a tomamos, mas depois, como o remédio, não é? Acaba por nos fazer muito bem. E Nosso Senhor também fala da luz. A condenação está nisto. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por todo aquele que faz o mal detesta a luz e não se aproxima dela. Tivemos há dias a experiência do apagão e sabemos como os ladrões também gostam de aproveitar quando está tudo escuro, porque assim podem agir com mais liberdade e sabem que podem não ser apanhados, não são vistos e por isso estão mais à vontade para fazer o seu crime. Nós também devemos afastar da escuridão e aproximar-nos da luz, procurar estar sempre na graça de Deus, procurar evitar também as ocasiões de pecado, sejam elas quais sejam, procurar sempre aproximar-nos da luz, também daqueles que nos podem iluminar no nosso caminho para Deus. Nossa Senhora foi aquela que deu à luz a própria luz, que é Cristo, não é?
Ela deixou-se iluminar por Cristo para o conceber no seu seio imaculado e virginal e nos deu a nós o seu Filho para que através dele alcançássemos a salvação. Peçamos a Nossa Senhora pelo Papa Francisco, peçamos a Nossa Senhora pelo conclave, peçamos a Nossa Senhora pelo próximo Papa e peçamos a Nossa Senhora também para que tenhamos sempre presente que Deus nos ama de tal modo que nos deu o seu Filho unigênito para que não pereçamos, mas nele tenhamos a vida eterna. Dou-te graças, meu Deus, por bons propósitos, afetos e inspirações que comunicaste nesta meditação. Peço-te após pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.